Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa questão, assim, meio espinhosa, né? Como alguns setores religiosos, especificamente cristãos, reagem quando as convicções deles são postas à prova. Temos uns exemplos bem fortes, sabe? Tipo as cartas de ódio que o biólogo Richard Dawkins recebeu. E tem também um artigo que analisa isso. A ideia é tentar entender o que essas reações, às vezes tão viscerais, podem dizer para a gente sobre fé, identidade e o lugar da crítica. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos sim. E é interessante porque a gente vai ver não só trechos dessas cartas que o próprio Dawkins leu em público, né? Mas também a análise do Jorge Guerra Pires. Ele argumenta que esse tipo de mensagem cheia de ódio, na verdade, é mais que um caso isolado. É um sintoma, sabe? Fica muito claro uma tensão, né? Entre a imagem que muitas vezes se prega de uma religião de paz e amor e, a violência de certas respostas quando se sentem confrontadas. E olha, o material é chocante mesmo. As mensagens para o Dawkins são, assim, de uma agressividade brutal. Falam em prole do mal, ateu de merda, essas coisas. Cão satânico, viado, pesado. E não para aí, né? Tem ameaças bem detalhadas de tortura no inferno. Coisas tipo, queime para sempre. Nossa, Satanás vai ter prazer em te torturar. Exato, e desejos de morte mesmo. Espero que morra lentamente de câncer ou tomara que seu avião caia. É um contraste gigantesco com a ideia de amor ao próximo, né? Totalmente. E aí que tá o paradoxo que o artigo do Pires destaca e que é fascinante, né? Muitas dessas cartas, depois de despejar todo esse ódio, essas ameaças horríveis, terminam com Deus te ama. Ou então, estou orando por você. É uma justaposição que deixa a gente, assim, bem desconcertada. Sugere uma dissonância cognitiva muito forte, né? Onde a agressividade e a piedade parecem conviver ali de um jeito bem conflituoso. E isso, claro, desafia aquela narrativa mais simples de que certas religiões são só paz e amor em todas as suas formas, né? É impressionante mesmo. Uma carta que você mencionou, nossa, chega a culpar o Dawkins pelos tumultos de 2011, lá em Londres, falando que os saqueadores eram homens sem Deus e exigindo que ele, usasse o dinheiro dos livros para consertar Londres. É surreal. E tem outra ainda mais bizarra, que revela bem essa inversão moral que o artigo cita. Aquela do cacto? Essa mesmo. Eu te queimaria vivo, mas sou cristão. Quer dizer... Se eu fosse ateu, faria coisas horríveis com você. Já teve um cacto enfiado na sua bunda. É de cair o queixo, né? Fica a pergunta, né? Como a fé pode ser usada para justificar um pensamento tão violento assim? Parece mostrar bem aquele ponto, violência justificada por Deus ainda é violência, né? É uma ameaça existencial. A crítica às ideias é sentida como um ataque pessoal, direto na identidade do fiel. A análise dele sugere que o fanatismo não precisa de bomba, não. Só precisa de certeza absoluta. E, infelizmente, como o texto aponta, religião para algumas pessoas pode virar um veículo poderoso para canalizar e até legitimar o ódio. A pessoa usa a fé para justificar a agressão, como nesse exemplo aí do cacto. E é um ponto importante que o artigo levanta. O Dawkins não está sozinho nessa. Isso não é um fenômeno exclusivo contra ele. O texto cita outros, né? Madeleine Murray O'Hair, o Saramago, Salman Rushdie, até o Leandro Carnal aqui no Brasil. Todos enfrentaram níveis de hostilidade parecidos quando expressaram ateísmo ou criticaram dogmas religiosos. Sim, enfrentaram... Isso faz pensar que talvez não seja só o estilo do Dawkins, como alguns dizem, mas o próprio ato de questionar que dispara essas reações tão fortes. Pois é, esse é um ponto central que o Pires discute. Fala-se muito do tom dos críticos, né? Ele é agressivo, etc. Mas talvez a questão principal seja mesmo o conteúdo da crítica. Para quem, mistura totalmente a identidade pessoal com a doutrina religiosa, qualquer questionamento dos dogmas mais básicos pode ser visto como uma blasfêmia, uma coisa intolerável, uma agressão direta ao que a pessoa é. É como se criticar a ideia fosse a mesma coisa que atacar a pessoa, sabe? Isso mostra uma dificuldade que persiste, né, de harmonizar uma fé profunda com a liberdade de expressão total, ainda mais quando essa expressão desafia crenças que são centrais para a pessoa. E tira disso tudo, né? O material que a gente analisou hoje, ele expõe um contraste bem chocante, eu acho.
De um lado, os valores de amor e paz, que são tão associados ao cristianismo, né? E do outro, essa retórica carregada de ódio, de violência mesmo, usada por alguns fiéis quando se sentem confrontados pela crítica. Mostra como, para certas pessoas, questionar ideias não é um convite para debater, mas sim uma ameaça pessoal que tem que ser combatida e combatida com força. Isso complica bastante aquela imagem de religião da paz, né? Complica sim. E nos deixa com uma questão bem importante para a gente pensar, né? Se a fé e a identidade podem estar tão, mas tão entrelaçadas para algumas pessoas, a ponto de qualquer crítica gerar reações tão defensivas, às vezes até violentas, como é que a gente pode, enquanto sociedade, cultivar espaços onde seja seguro, debater abertamente, criticar crenças fundamentais? Como equilibrar o respeito à fé com a liberdade que é indispensável de poder questionar? Fica aí essa provocação para a gente continuar refletindo.